Obrigada, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Obrigada, João, obrigada, Thaline, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Quando a gente conversou, eu e a Thaline, sobre essa discussão, o que a gente tentou trazer é o seguinte: nós, como ginecologistas, na grande maioria das vezes, nós somos, de uma forma geral, surpreendidos pelo espectro de acretismo placentário no intraoperatório ou, eventualmente, numa paciente que tem suspeita já numa idade gestacional avançada. E o ultrassonografista, nesse momento, ele tem um papel crucial para nós que vamos entrar em campo, porque o manejo do acretismo no intraoperatório depende profundamente das informações que o ultrassonografista nos trouxer. No passado, a gente acreditava que o acretismo era uma coisa única e que a histerectomia era a grande solução. E hoje, com o aumento da frequência e da incidência de acretismo placentário, por causa do número de cesáreas aumentado, a gente tem percebido que o acretismo tem um comportamento muito diferente do que ele tinha no passado e que a histerectomia muitas vezes não é possível naquele momento, e se a gente tentar a histerectomia, a gente vai ter o óbito dessa paciente no intraoperatório. Então, unir as forças, nós enquanto ginecologistas e os ultrassonografistas, os radiologistas, para que a gente possa discutir um caso de acretismo, para fazer uma abordagem cirúrgica dentro de uma segurança para nós e para a paciente, é o mundo ideal, e é isso que a gente gostaria de conversar com vocês aqui hoje. Bom, por que é tão importante? A morte materna, esse é um trabalho que saiu em que eles selecionaram 52 pacientes que morreram em países da América Latina e que tinham o diagnóstico de acretismo placentário. Então, são mortes maternas por acretismo placentário. E o que foi percebido nesse estudo? É que, assim, em torno mais ou menos de 60% dessas pacientes tinham feito ultrassom, tinham passado por consultas de rotina e não havia sido diagnosticado o acretismo. Dessas pacientes, 40% delas, o achado de acretismo foi feito só no intraoperatório. E dessas pacientes, o que eles perceberam é que a grande maioria precisaria de medidas simples e de medidas de encaminhamento para que evitassem a morte. Então a gente não precisa, e aí isso a gente pode depois marcar para discutir, mas a gente não precisa nem de embolização, a gente não precisa de balonamento, o que a gente precisa é de um planejamento cirúrgico. Então eu não preciso de grande tecnologia para que eu faça uma cirurgia que tenha bons resultados e não leve à morte materna. O que nós estamos hoje percebendo em relação ao estudo do acretismo é que no passado a gente achava que o acretismo era uma falha de placenta. Então era uma invasão placentária como um câncer, e a gente até descreve muito isso quando vai falar: a placenta está se comportando como um câncer, ela está invadindo o miométrio e está invadindo as estruturas adjacentes. Só que não é isso. A fisiopatologia do acretismo placentário, na verdade, existe uma falha miometrial e, por conta dessa falha miometrial, a placenta adere naquela falha e aí a placenta acaba invadindo, né? Então ela não se comporta como câncer. Bom, do ponto de vista histológico, a gente achava no passado que era isso, que a gente tinha uma falha de decídua, mas hoje já não é mais assim. E uma coisa que a gente vai começar, e aí os ultrassonografistas têm nos ajudado muito, é a falar sobre isso aqui, que é a gestação em cicatriz de cesárea, né? O laser point está aqui. Bom, atrás, tá. Vou tirar aqui esse óculos, é só para longe, então tá bom. Tá. Então, gestação em cicatriz de cesárea. Com o aumento do índice de cesárea, a gente tem visto o seguinte, que na região da cesárea, na histerotomia, eu tenho uma falha miometrial em mais ou menos 60% dos casos. Desses 60%, em torno mais ou menos de 25% dessas pacientes que têm falha na histerotomia, que têm falhas miometriais, elas podem fazer acretismo, algum nível de acretismo placentário. Então, quando eu começar a falar sobre o acretismo, eu tenho que começar a pensar nele lá no primeiro trimestre, quando eu consigo identificar o saco gestacional de uma forma mais adequada. Então, da mesma forma como na hipertensão a gente começa a pensar em primeiro trimestre em relação à pré-eclâmpsia, na hemorragia pós-parto a gente começa a classificar essas pacientes lá no começo, também para acretismo a gente tem que começar a pensar nessas pacientes que têm uma cesárea anterior e que têm uma inserção, podem ter uma inserção baixa de placenta, inserção na região da cesárea. E hoje
o acretismo e a gestação em cicatriz de cesárea praticamente são a mesma coisa, né? A gente, quando fala nos dois como uma entidade só. Lembrar então que aquilo que eu já falei, não existe invasão, o que a gente tem é uma implantação anormal em um tecido previamente cicatrizado, a gente tem uma deiscência progressiva e uma remodelação progressiva. Você vê que esse trabalho aqui, ele está meio borrado, mas ele é de 2002 e ele começou aqui, quer dizer, nós temos aí mais de 20 anos em que começa-se a falar de que essa placenta não invade, essa placenta adere num tecido miometrial de má qualidade. E qual é o grande problema desse tecido miometrial de má qualidade? Num tecido normal, a placenta ela vai se aproximar das arteríolas espiraladas e essas arteríolas têm baixo fluxo. Quando eu tenho uma falha miometrial, quem que está perto da placenta? As arteríolas arqueadas ou radiais. E essas têm alto fluxo. Então eu vou fazer uma placenta mais espessa, com vasos muito maiores, porque eles são muito mais alimentados. É uma super placenta, né? A gente poderia dizer isso. Aqui, só para a gente passar rapidamente, a fisiopatologia, a gente sabe que é um fator individual, essa remodelação miometrial. A gente vai ter pacientes com 5 cesáreas anteriores que tem a deiscência do miométrio, mas não faz acretismo. É aquela paciente que a gente abre, a placenta tá ali, tá viva, o tecido tá fininho, você só vê serosa, mas ela não invadiu. Então você só teve uma deiscência. A gente sabe que no meio do miométrio saudável, em paciente que tem cirurgia prévia, a gente tem nichos de decídua defeituosa, então não necessariamente a placenta faz aquele acretismo que a gente vai ver daqui a pouco, que a placenta inteira está praticamente invadindo a serosa. A gente às vezes tem uma placenta normalmente inserida, mas que ela tem nichos, pontos focais em que ela faz acretismo, é aquela placenta que sai, mas fica um pedaço, ou depois ela faz uma atonia tardia. O adelgaçamento do miométrio, implantação próxima a artérias, depósito fibrinoide entre as vilosidades e um aumento do processo aderencial por cicatrizes prévias, tudo desencadeado pelo número de cirurgias prévias que essa paciente tem. Qual é a condição de gravidade que a gente tem nessa paciente? Isso a gente tem que levar muito em consideração nós ginecologistas para não mexer numa placenta que a gente tenha certeza que a gente vai conseguir seguir adiante. Por quê? Porque quando eu tenho 20 semanas de gestação, eu tenho mais ou menos 500 ml rodando pelo útero por minuto. Quando eu tenho 40 semanas, é 1000 ml. Então, essa paciente faz uma exsanguíneo em mais ou menos 3 a 4 minutos. Por isso que mexer naquela artéria, mexer lá embaixo ou tentar tirar essa placenta, significa que essa paciente vai morrer na nossa mão muito rapidamente, né? Bom, e aí aqui a gente tem a nossa interação, né? Que nós temos como é que a gente faz o diagnóstico e quais são os riscos potenciais que a gente tem a partir de um diagnóstico mais precoce ou mais tardio dessas pacientes. Porque se antes nós pensávamos que quanto mais profunda a aderência, quanto mais invadindo estava essa placenta, mais perigoso era, hoje a gente pensa o seguinte, que depende muito mais da topografia da lesão. Então, para mim, não importa se a placenta, se ela está normalmente num lugar normalmente aderido, ela é fúndica, ela é corporal, e ela está totalmente percreta, aquilo que a gente hoje quase nem vai falar mais, a gente vai falar só sobre topografia, ela está aderindo em todas as estruturas. Para mim, isso não é tão importante quanto uma placenta que está mais baixa, porque tudo vai depender do local onde ela está. Se ela está inserida lá embaixo, a gente vai ver que as artérias e veias são muito mais calibrosas, é muito mais difícil, e é muito mais difícil eu fazer uma esterectomia nessa paciente numa placenta com inserção baixa. Bom, e aqui é o nosso grande problema, né? Porque eu brinco que o ginecologista só sabe fazer uma cirurgia, que chama esteré, e só sabe pegar um vaso que chama artéria uterina, né? Aí o que acontece no acretismo? Se eu pegar a artéria uterina e a paciente tiver com a inserção da placenta aqui embaixo, não adianta nada, né? A artéria uterina, ela só serve, então a esterectomia subtotal ou a esterectomia que a gente vai fazer numa paciente com acretismo, ela só vai nos ajudar se essa paciente tiver em S1, que é acima, essa placenta tiver acima da reflexão peritoneal. Se ela tiver abaixo, a uterina não serve, né? Então, quem que vai servir aqui? Quem que eu tenho que pegar aqui? Quais são os vasos importantes? E aí que entra o ultrassonografista, porque o grande desafio do ultrassonografista é mostrar pra gente, ou é buscar aonde está essa placenta e próximo de que vaso que ela está, porque é isso que vai fazer a diferença. Ele dizer pra mim que ela é acreta ou não é, eu sei que é a parte para nós a que parece mais fácil.
A parte difícil é saber, ela está aqui embaixo e ela está entrando no paramétrio ou não, ela está invadindo ou não o ureter, porque ela tem esse comportamento de invasão mesmo. Então, abaixo da prega da reflexão peritoneal, eu vou ter pudenda, eu vou ter vesical e eu vou ter vaginal. E aí eu pegar a ilíaca interna aqui me ajuda muito pouco. Por isso que a embolização tem sido deixada de lado, por isso que o balonamento tem sido deixado de lado, e o que importa mesmo é dissecar vaso e é fechar, e muitas vezes a gente vai ver que só comprimir a aorta já é o suficiente. Esse aqui é um caso nosso lá do regional e, para vocês terem uma ideia, essa paciente ficou internada com diagnóstico de placenta prévia desde 24 semanas no regional do interior. Essa paciente tinha uma coleção de ultrassom com placenta prévia que me dizia que não tinha acretismo. Com 34 para 35 semanas, a gente foi fazer a cesárea de uma placenta prévia sem acretismo, porque ela tinha uma caralhada de ultrassom e tinha ressonância dizendo que ela não tinha acretismo, e foi isso que a gente achou no intraoperatório. Tá? A gente abriu essa paciente e isso daqui é a placenta dela, esse aqui é o útero. Tá? Então a placenta dela não só era creta, como era uma creta com a topografia que invadia paramétrio, que invadia tudo. Então, a gente pensa, mas como é que isso não foi visto? Porque realmente é difícil, não é porque é fácil. É uma paciente que chega com um diagnóstico já e é difícil você não... Se você não pensar, você não vai lembrar disso, você não vai fazer o diagnóstico, né? Essa paciente a gente fechou e fez a esterectomia 2 dias depois, que é isso que é recomendado. Se você não está preparado, não faça nada, deixa a placenta lá dentro, fecha essa paciente e prepare a sua equipe para fazer depois. Essa paciente tomou, acho que 1 ou 2 bolsas de sangue só e saiu super bem, não teve nenhuma intercorrência, mas o vascular entrou, dissecou, fez toda a parte vascular antes da gente entrar e o urologista também. Bom, e aqui, para nós ginecologistas, esse daqui é uma estratégia nova de olhar a placenta, para olhar o útero, né? E olhar o acretismo como uma classificação topográfica. Então a gente esquece se a placenta é increta, percreta, transcreta, esquece isso. O que importa para mim, essa placenta ela está invadindo e ela está localizada aonde? E aí eles dizem o seguinte, olha, a proposta é que a gente classifique ela em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 ou tipo 5. O tipo 0 é aquela paciente que só fez a deiscência, mas não tem invasão. É aquele úterozinho fino que a gente abre e não dá nada. E aí o ultrassonografista vai nos ajudar nesse momento. O tipo 1 envolve o segmento superior do útero, é aquela que então, se eu pegar a uterina, eu estou feliz. E inclusive hoje a gente também já tem um olhar de não fazer mais esterectomia. A gente tem já uma visão de fazer cirurgia conservadora, em que a gente age como se fosse uma miomectomia. A gente vai tirar a região da placenta aderida e vai fechar bordo com bordo saudável e com baixo índice de recidiva, tá? E isso é interessante. Ele já tem uma estatística boa, uma casuística boa de que faz pouca recidiva. A gente tem uma ideia de que não, vai fazer muita recidiva e não vai. Muitas vezes a gente fala, não, mas eu vou fazer esterectomia, uma paciente que teve acretismo, tem tudo bem fazer esterectomia, normalmente ela teve uma cesárea anterior, a segunda cesárea está prole constituída. Não necessariamente, eu posso querer ter 3 filhos. E a outra coisa, faz-se acretismo por infecção e por curetagem, tá? Então, qualquer fator que faça disrupção naquele miométrio, que a gente sabe que tem uma predisposição genética, então eu posso ter acretismo numa paciente primigesta. Bom, se ela envolver o paramétrio, aí a gente vai ver se vai envolver o paramétrio superior ou inferior, se envolve o colo abaixo da reflexão, e aí esse tipo 4, ele é separado por quê? Porque se eu tiver fibrose entre a bexiga e o útero, isso piora muito o meu prognóstico em relação à cirurgia. E o tipo 5, que são as placentas posteriores, que a gente vai ver que são bem difícil o diagnóstico, né? Para os radiologistas, bem difícil o diagnóstico. Muitas vezes a gente apanha na ressonância, apanha no ultrassom, apanha no intraoperatório, e essas pacientes que têm o acretismo de parede posterior, muitas vezes quem alimenta a placenta não é nem a pudenda, é a mesentérica, é a retal superior. Tá? Então, quer dizer, é uma outra abordagem vascular também que nós vamos ter. Bom, esse daqui a gente vai passar rapidamente, que é o estadiamento. Quando eu não conseguir fazer esse estadiamento prévio, topográfico, eu vou fazer o estadiamento no intraoperatório. E o principal passo que nós temos quando a gente abre uma paciente que tem um acretismo, eu vou fazer 2 coisas. Primeira coisa, eu vou tentar encostar meus 2 dedos na lateral embaixo, é esse bypass retrovesical, que é a manobra de Pelusi.
eu disseco a lateral da bexiga e aí eu entro por baixo dela e tento ver se eu consigo encostar meu dedo um no outro e passar totalmente por baixo da bexiga. Se eu conseguir fazer isso, normalmente eu vou ter espaço para baixo, ela não está aderida no colo. Se eu não conseguir, se ela está muito aderida, eu não tenho espaço, então eu vou ter aqui uma aderência póstero inferior de bexiga. E essa tem um prognóstico muito pior, é uma dificuldade técnica muito maior. E eu tenho que olhar a visão do paramétrio, tá? Então eu tenho que sempre pensar, se eu achei um acretismo que eu não estava esperando, eu abri a paciente, eu achei o acretismo, eu tenho que pensar nessas duas coisas e é isso que a gente vai pedir também para o ultrassonografista começar a nos ajudar a ver. Bom, no ato cirúrgico eu vou ter que tomar essa decisão aqui, eu vou ter qual é a minha estratégia, o que eu vou fazer quando eu acho isso, qual que é a tática, como eu vou fazer enquanto cirurgião e qual que é a técnica, se eu tenho ou não habilidade para fazer. Se eu tiver dúvida em qualquer um desses passos, eu paro tudo, fecho a paciente e chamo ajuda, tá? Bom, essa manobra de pelose que eu falei, que é a da bexiga, se ela está aderida ao póstero superior ou póstero inferior, a grande maioria das pacientes são pósteros superiores, elas são difíceis, mas as póstero inferiores são as mais graves. Por quê? Porque elas invadem aqueles vasos da pudenda, da vaginal e da vesical, que são de difícil controle. Você não sabe aonde você vai, você só sangra, né, Luma? Ela lembra de um acretismo que a gente fez lá na Unimed, que só sangrava e era mais ou menos isso daqui. Um próximo passo que a gente tem que ter é que a gente vai fazer a desvascularização seletiva dessa paciente. Então, se no passado a gente começava pela lateral, tentando achar a uterina, tentando achar a ilíaca interna para eu começar, hoje não. O que ele recomenda é que a gente comece vaso por vaso, lembrando que lá na parte superior a gente tem vasos que são artérias e veias. Então, e elas são mais frágeis, então eu tenho que pegar vaso por vaso. É um exercício de paciência, né? Você pega um vaso, sutura, pega o outro e assim vai. Não pode ter pressa, é uma cirurgia demorada e é uma cirurgia bem difícil mesmo. E sempre começar pelas laterais, lembrando que a gente tem a vaginal embaixo e as vesicais em cima, então é uma cirurgia desafiadora mesmo, né? Aqui então, a gente sempre vai avaliar se tem ou não fibrose. Essa é uma cirurgia que na equipe o ideal é que a gente tenha um oncoginecologista junto ou alguém que tenha experiência em reto peritônio, porque nós vamos ter que mexer com nervos sacrais, com os vasos pudendos e com o ureter, né? Quem faz endometriose profunda também tem bastante experiência nisso, né? Bom, e aí o segundo passo no intraoperatório é que a gente tem que explorar o paramétrio. Como é que a gente explora o paramétrio? Eu entro redondo, que é quem faz vídeo, a gente sempre faz esse passo na esterectomia laparoscópica, que é soltar o redondo e dissecar aquele espaço, que é um espaço que se abre, é um espaço avascular a partir do redondo. Na cesárea, se eu tenho dúvida naquele acretismo, se eu tenho dúvida se tem ou não invasão, eu abro o redondo e disseco também para ver se ele está entrando ou não no paramétrio. Tá? Se eu não foi como que eu exploro o paramétrio? Se não foi visualizado o ultrassom, se não existe ressonância, eu faço avaliação durante a cesariana, tá? E aqui é só para a gente também dar uma passada bem rápida, que a gente vai começar, vocês vão ouvir falar cada vez mais da gente fazer cirurgia conservadora em acretismo placentário, em que a gente vai fazer a ligadura dos vasos e depois a gente vai fazer a sutura do bordo saudável. Só que para isso eu preciso ter bordo remanescente abaixo do colo para que eu possa ter essa sutura, e isso também a gente tem que avaliar. Quando for fazer um ultrassom, uma ressonância, avaliar o quanto a gente tem de tecido miometrial remanescente abaixo dessa placenta. Lembrar sempre que a gente tem que explorar a borda e não só a profundidade. Bom, aqui foi aquilo que eu já falei, a abertura do ligamento redondo, abertura do paramétrio. Se eu tiver placenta coberta de serosa ou se eu tiver placenta com neovascularização, eu vou ter que lembrar que eu preciso dessa intervenção acima, mais lateralizada, e chamar ajuda sempre, né? Bom, se eu tenho uma invasão parametrial não esperada, eu posso abandonar a dissecção e chamar o cirurgião. Se não houver dectação espontânea, então isso é uma coisa, é um hábito que a gente acaba tendo, que é de fazer a dectação manual da placenta, né? A gente ir lá e já está na cesárea, a gente já vai tirando, e a gente sabe que o ideal é esperar, primeiro porque a dectação manual aumenta o risco de acretismo numa próxima cesárea, numa próxima gestação, e se essa placenta tiver
alguma área de acretismo, eu vou desencadear sangramento. Então, sempre esperar mesmo na cesárea a dectação espontânea. Lembrar que se eu tenho alguma dúvida, eu devo exteriorizar o útero, nunca avaliar a risco de acretismo com o útero dentro da cavidade, então eu sempre tiro esse útero para olhar anterior e posterior. E se ela estiver sangrando, eu não estou enxergando nada, o que a gente faz? Comprime a aorta, que é tão simples, que é tão perto e que nós, enquanto ginecologistas, esquecemos direto, né? A aorta tá ali, enfia a mão nela mesmo, comprime, que ela vai parar 95% do fluxo de sangue em 1 minuto e eu posso deixar por horas isso. É que a gente não aguenta porque faz muita força, é igual você fazer manobra de reanimação. Mas ela te dá uma paz, porque você começa a enxergar, né? Eu sempre falo para os residentes que quando a gente está desesperado na cirurgia, o que a gente faz? A gente enche de compressa, né, para parar o sangramento, respira, né? Calma, porque senão você entra naquele flow de você não enxergar e começar a aspirar e começar a botar pinça em tudo. Então, não faz nada. Você não sabe o que fazer, para o sangramento de alguma forma e respira. E normalmente a gente chama alguém que está fora, que eu tenho um amigo que nos ajudou naquele acretismo, que eu sempre estou usando o que ele me disse, foi o André, que é o Uro, e ele chegou para nos ajudar quando a gente teve uma lesão de ureter nesse acretismo, e ele falou que o auxiliar chega para acalmar a equipe, porque ele chega, ele não está envolvido, né? Ele está calmo e ele não tem envolvimento nenhum, então ele fala, eu chego para trazer o otimismo e acalmar a equipe. E é mais ou menos isso, né? Quem chega depois, ele faz isso com quem está ali no desespero, suando em cima da paciente, né? Bom, lembrar que essa aqui é a nossa grande, graças a Deus elas não são as mais frequentes, mas elas são muito desafiadoras, porque elas são placentas posteriores, né? Elas são alimentadas, podem ser alimentadas pela mesentérica inferior ou pela retal superior, né? Então, ela não é do nosso métier, do ginecologista, pensar nessas artérias, e não adianta pegar a ilíaca interna quando eu tenho essas artérias acometidas, não vai parar o sangramento, tá? E aí, quando eu tenho a placenta posterior, eu subo a minha mão, se eu for comprimir a aorta, eu subo a minha mão para cima do promontório, tá? Enquanto se eu tenho uma placenta anterior e eu vou comprimir a aorta para eu poder enxergar alguma coisa, eu vou comprimir ela bem baixo. Se a placenta for posterior, eu subo minha mão 1 palmo e comprimo acima do promontório, tá? Porque aí sim eu pego a saída da mesentérica e da retal superior. Bom, lembrar então que essa neovascularização dessa placenta baixa é por essas artérias aqui, né? Então, vesical inferior, vesical superior e a cérvico-vaginal. Quando a gente faz uma esteré normal e a gente desce demais a vagina e começa a sangrar a cúpula, já é uma dificuldade numa paciente que não está invadida. Você imagina numa condição dessa o tanto que ela sangra. Lembrar que essas anastomoses acontecem bem aqui, ó. Então é uma região que eu tenho muito pouco acesso, né? Ela é do lado do colo e elas fazem anastomoses aqui, fazem hipervascularização. Então não é só a artéria vesical. A artéria vesical se anastomosa com a outra, que se anastomosa com a outra e faz uma neovascularização. Por isso que quando a gente abre, a gente vê aquela exuberância de vaso. Você fala, mas cadê a vesical aqui, né? Não tem mesmo. Tá todo mundo anastomosado. Perfeito. E lembrar que o tratamento cirúrgico ele tem múltiplas possibilidades, não é só a esterectomia. A gente tem que depender de recursos hospitalares, tem que ter a habilidade da equipe, mas a gente só desenvolve a habilidade se a gente se dispuser aos desafios, né? Ninguém nasce sabendo. A gente tem que pensar bem nas características da invasão e cada invasão tem um grau, tem um manejo específico, por isso a classificação topográfica é tão importante. Finalizando, quando que a gente vai resolver? Se essa paciente tiver uma inserção baixa, se ela tiver invasão e vascularização, 34 semanas. Por quê? Porque a partir de 35 semanas o volume de sangue que circula nesse útero é muito maior. E 36, 37, se essa paciente for inserção tópica, não tiver nenhuma invasão, não tiver nenhuma possibilidade de invasão, foi só um acretismo daqueles de topografia 0 ou 1, aí eu posso ter essa coragem de esperar até 37 semanas, né? E aqui a gente também quer falar muito sobre isso, que é as estratégias de rastreamento, que é lembrar que, de uma forma geral, se eu tiver uma placenta de inserção baixa entre 18 e 23 semanas, eu devo lembrar sempre do acretismo, eu devo repetir esse exame entre 32 e 34, se ela permanecer a menos de 2 centímetros do orifício interno, e essa paciente tiver cirurgia prévia anterior, essa é uma paciente que tem alto risco de acretismo, mesmo que os ultrassons não me digam isso, tá?
Então, ela tem alto risco de acretismo, ela deve ser encaminhada para um serviço de referência. Se eu seguir esses passos aqui, a cada 3 pacientes que eu enviar para o serviço de referência, uma vai ter acretismo. Então, é uma maneira de eu conseguir triar de uma forma geral, sem tanto desperdício, porque se a gente começar a triar desde o começo, desde o primeiro trimestre, a gente manda 100 pacientes para conseguir 2 que têm acretismo. Dessa maneira, a gente manda 3 para pegar uma. E para a gente, principalmente nós enquanto ginecologistas, lembrar que o acretismo é uma causa de morte materna evitável. Esse ano nós tivemos 2 mortes maternas por acretismo, por suspeita de acretismo no estado, por hemorragia. O risco é maior se a placenta for anterior, com inserção baixa e cirurgia prévia, que eu devo encaminhar em tempo oportuno, e que nem sempre será esterectomia. Esterectomia muitas vezes piora a paciente ao invés de melhorar. E era isso que eu queria que a Thaline complementasse para a gente agora com a parte difícil, que é o diagnóstico. Acho que a parte difícil é vir depois da doutora Vanessa, né? Mas eu estou feliz que a gente leu, acho que alguns mesmos artigos. Assim. Eu vi, exatamente, estamos falando a mesma linguagem. Bom, meu nome é João Paulo, para quem não me conhece, sou médico radiologista, sou especialista em ultrassonografia e eu estou incumbido de falar da parte de ultrassom aqui no espectro da placenta creta. Então eu começo já essa explanação com qual o nosso papel, porque a gente sabe que o acretismo placentário ele aumenta muito a morbimortalidade, mas qual que é real mesmo o nosso papel? Será que é como conduzir, igual a doutora Vanessa, o manejo adequado? Mas para isso acontecer, o manejo adequado, a gente tem que ter um aumento do diagnóstico pré-natal. Sem esse aumento de diagnóstico pré-natal, a gente não vai ter como manejo adequado. A gente talvez até piore, porque vai ser uma surpresa para a doutora estar operando alguém que o laudo está normal e tem um acretismo, né? Então a gente precisa de ultrassonografistas capacitados. E isso daqui não é eu como médico radiologista ou só da parte de ultrassom, é quem se propõe a fazer ultrassom obstétrico. Então quem se propõe a fazer ultrassom obstétrico, ele precisa ser capacitado pelo menos o mínimo para ter uma indicação de encaminhar esse paciente para um alto risco. E a gente leu esse artigo e assim, o que mais me chamou a atenção foi justamente isso daqui. Dos 52 casos, 48 tinham ultrassom e 24 tinham diagnóstico, que não tinham diagnóstico de espectro do acretismo placentário. Isso daqui, assim, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico, tão preocupado, porque é uma realidade hoje. Que quando você pensa em centro de referência, você está pensando em pessoas especialistas. Mas como que você vira um especialista em uma coisa dessa, em um acretismo? É fazendo. Então, assim, é um âmbito muito maior do que só um diagnóstico, só uma patologia. E aqui, eu já li alguns artigos do Coutinho, ele é médico da USP, né, de São Paulo, e ele colocou esses 2 artigos que é muito interessante. Para a gente, pelo menos, pensar nesse espectro, a gente precisa, pelo menos, de 2 perguntas. E não é só para paciente, é para a gente mesmo. Placenta está baixa? Você está fazendo ultrassom, ela está baixa, a paciente ela tem uma cesárea anterior, cara, isso daqui já vai, assim, te ajudar muito no encaminhamento da paciente ou na resolução ou conversa com o ginecologista. Porque 90% dos casos estão relacionados justamente a isso daqui. E assim, tirando a parte da cesárea, a gente pode colocar, tem alguma manipulação cirúrgica nesse útero já? Teve uma curetagem? Teve uma miomectomia? Se você teve sim para as 2 perguntas, para qualquer idade gestacional, essa paciente já tem um risco para acretismo. Então ela tem que ser encaminhada para um centro de especialidade, né? Por quê? Porque a acurácia, em comparação, não sei exatamente qual o nível de evidência que eles fizeram, mas um médico não especialista tem uma taxa de detecção de 50%. E já um especialista de 90%. Cara, você dobra. Você muda completamente o prognóstico e a vida da paciente. E assim, é um consenso em todas as grandes escolas que o ultrassom ele tem uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 97% no diagnóstico de acretismo. E além do ultrassom, hoje, não é tão distante a gente ter ressonância magnética. Ela está disponível. Mas em qual momento que a gente começa a estudar a placenta? Será que é no primeiro, no segundo, no terceiro? Porque tem vários protocolos, né? Mas a gente segue um dos maiores. Cara, você começa a estudar a placenta desde o primeiro ultrassom. Você está fazendo com 9 semanas, você já está olhando a implantação do saco gestacional. Você já consegue ver isso. Então, ela já começa ali no 11 semanas no morfológico. E não sou eu.
Cara, é SWOG. Se alguém quiser contestar, é ela. Então tem os critérios de você já olhar a placenta no começo. Ah, consigo dar diagnóstico? Não, mas você consegue tentar prever alguma coisa. Você consegue tentar encaminhar essa paciente para um alto risco. E a mesma coisa no segundo trimestre. Está lá descrito, a placenta é um dos itens que a gente tem que ver. Então, assim, é desde o primeiro trimestre. E aqui a gente entra no mundo dos achados ultrassonográficos. E a questão não é só a gente ficar procurando o achado. Por quê? Porque você já fez aquelas duas perguntas antes. Se a paciente tem essas duas perguntas sim, cara, você já tem alguma coisa para procurar. Eu peguei esse artigo da Revista Branca que foi publicado agora em janeiro, que é o Delphi para espectro de placenta acreta, e foi republicado pela Febrasgo. Mas acho que em 2016, foi a doutora Collins, ela já fez um estudo com 11 achados ultrassonográficos que você consegue detectar. Então são 6 modo B, 4 Doppler e 1 que usa o 3D. Mas eu gostei muito do Delphi porque ele reúne 37 especialistas, inclusive um brasileiro, que é o Coutinho, e eles pegam todos os achados ultrassonográficos e colocam numa peneira. Fala, cara, a gente tem esses achados que são publicados em grandes revistas, que realmente têm acesso ali, tem a correlação com a placenta acreta. Aí eles têm que aceitar, discordar ou ficar em cima do muro. Então, quando o achado ele tem mais que 50% de aceitação, ele é protocolado dentro do protocolo. E foi assim que foi feito o protocolo Delphi para acretismo. Então, a gente tem 8 achados. Não que os outros achados não tenham relação com a placenta acreta, é que eles não foram aprovados pelo protocolo. E desses 8, a gente tem 4 que são meio que tipo alarme. Porque é diferente eu saber fazer um obstétrico e eu saber fazer isso daqui. Mas se eu sei fazer e eu não sei que a doutora Vanessa precisa saber que eu falar que tem uma vascularização que está invadindo a bexiga, talvez eu vi, mas não falei no laudo. Isso não vai adiantar de nada. Né? Então, assim, esses 4 são os 4 relacionados a possíveis complicações cirúrgicas, principalmente no sangramento. Eu não vou delongar tanto, eu vou colocar os principais, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar, pode interromper, não precisa esperar o final da aula, não. E o grande vilão é a placenta prévia, que a gente já sabe que é praticamente concomitante nesses casos. Tem algumas definições, nesse protocolo Delphi ele colocou que é uma placenta que tem uma borda ali até menor que 5 milímetros do orifício interno do colo do útero, mas a SWOG e a Febrasgo usam até de 1,5 a 2. Né? Então, é um exame que pode ser feito pela via transvaginal ou via abdominal. Depende da época da gestação. Preferivelmente pela SWOG, que ele coloca lá, tipo, boa recomendação, né? Boas práticas, a gente faz via transvaginal. E o que acontece se eu achar uma placenta a menos de 2 centímetros? Cara, acontece que você vai ter que prestar atenção nela e você vai ter que reavaliar essa placenta provavelmente depois de 28 semanas para saber se ela vai subir ou se ela vai permanecer baixa. Por quê? Porque essa paciente pode ter um potencial risco de um acretismo e a gente não pode deixar passar. Então, assim, vi isso daqui, mas não tem habilidade para lidar com essa placenta, cara, encaminha. Tipo, é o bem maior. O outro sinal é a interrupção da interface útero-vesical. Então, esse daqui na figura C, ela tem uma interface mais hipoecogênica entre a bexiga e a serosa do útero. E quando a gente tem essa perda da interface, é um sinal de placenta. E lembrar que a gente está falando de um conjunto de sinais. Tipo, a gente deve saber cada um, mas normalmente ele vem relacionado com outras coisas. Não é só uma coisa. A gente já tem um histórico antes. Né? Ou se não tem essa interrupção da interface, a gente tem uma irregularidade. E daí a gente entra nas questões de quem escreveu os sinais. Né? Pode ser completa, incompleta, irregular. Mas eu acho que a classificação ela é o de menos. O importante é você falar que tem, para o médico que vai operar essa paciente saber onde que ele vai estar lidando. A perda da clear zone é praticamente a mesma coisa, mas é a perda da regularidade da interface da placenta com a placa. Né? Então, esse daqui é o normal. Tem a perda ou tem uma regularidade e aqui a gente vê até um abolamento para dentro da vesícula, já tem que levantar a bola. E isso daqui, eu coloco um parênteses porque hoje eu li um artigo de um outro sinal que eles estão que vira moda sinal, né? Mas
que dependendo da pressão do seu transdutor via abdominal com a placenta anterior, você pode fazer um falso positivo para esse sinal, porque essa parte ela é vascularizada, então você pode comprimir. Então, aí, o sinal deles é o quê? Você comprime, solta e o ultra meio que volta, tem um tempo para isso, e assim, tem um sinal, é bem específico, mas parece que a técnica é difícil. Provavelmente nos próximos anos pode ser que seja validado. E as famosas lacunas placentárias, que são lacunas no meio da placenta. Então, normal, uma placenta homogênea, pode ter algum lago venoso, pode ter, mas ele é mais regular, não é tão alongado, irregular assim, e aumento da quantidade. Então isso daqui tem que chamar a atenção. E quando a gente liga o Doppler, ele tem um turbilhonamento, porque são os vasos basais que vão para o interior da placenta. E os vasos ponte, que nada mais é que são vasos que eles transfixam entre o útero e algum órgão adjacente. Geralmente esse órgão é a bexiga, que é mais fácil da gente estar vendo com a bexiga repleta. Então, quando a gente vê essa hipervascularização que transfixa, é o sinal dos vasos em ponte, que ele meio que se sobrepõe com outro sinal, que é o sinal da hipervascularização. A protuberância placentária, então a placenta geralmente ela é mais linear e ela tem que respeitar os espaços anatômicos, e a protuberância não. Principalmente para quê? Para dentro da bexiga. É muito mais fácil eu ver isso daqui para dentro da bexiga do que para o intestino, que é cheio de ar, cheio de reverberação. E a hipervascularização. Então, assim, aqui é uma camada basal normal. Ela tem uma vascularização dos vasos nutridores, que é o que tem que ter, mas quando ela é hipervascularizada, alguma coisa está acontecendo. E o afilamento miometrial. É um consenso entre todos os médicos do Delphi, que é menor que 1 milímetro. Então, é importante eu dar essa informação para quem está recebendo esse laudo, para quem está recebendo essa paciente? Cara, claro que é. Ela vai ter que operar, né? Então é menor que 1 milímetro ou indetectável. Aqui é detectável, uma faixa mais hipercóica. Aqui a gente está vendo a perda e o abalamento. E aqui não tem nenhuma faixa. Eu coloquei esse sinal porque é um sinal que foi, se eu não me engano, foi final do ano passado, que ele foi publicado na ISUOG. Ele só não foi aceito no Delphi porque a maioria dos médicos não conheciam o sinal. E os que conheciam, aceitaram. Então eu falei, cara, daqui a pouco vai entrar. Que é o quê? Quando você tem como se fosse lagos venosos na placenta, mas você tem lagos venosos no colo. Então, quando você liga o Doppler, na verdade não são cistos, são vasos, é uma hipervascularização cervical. Também está bem relacionado. Tem uma sensibilidade, uma especificidade, segundo o autor, de 97% isso daqui, a placenta creta. Então, por isso que eu acabei colocando. E os vasos comunicantes eu coloquei porque ele está descrito no último manual da Febrasgo, que nada mais é que a comunicação das lacunas com os vasos nutridores da placa placentária, né? E a gente vê aqui que tem um alto fluxo e uma turbulência. Isso daqui não está no Delphi, mas eu achei importante colocar, até a doutora Vanessa colocou, que no ultrassom de primeiro trimestre a gente já consegue ter uma ideia do que vai estar acontecendo. Isso daqui é um dado pessoal meu, da minha cabeça, do meu dia a dia. Mas, cara, acho que assim, 80% a 90% das pacientes que eu faço ultrassom obstétrico, elas têm cesariana prévia. E a tendência não é diminuir. A gente pode fazer aquela força para diminuir a cesariana, mas assim, a meu princípio eu acho que não vai diminuir. Então a gente vai ter que lidar com esse problema, que é ter cesariana. Não quer ter placenta creta, não tem cesariana. É tipo mais ou menos isso. Pô, se eu sei que ela já tem e ela está grávida, aonde que está implantado esse saco gestacional? Ele está lá no fundo ou ele está perto dessa cicatriz? Porque isso daqui vai ser importante. Por quê? Porque eu vou colocar ela mais perto de mim. Eu vou colocar ela num próximo exame mais curto ali entre já começar com 16 semanas, 20 semanas, 28 semanas, vou trazer mais perto. E vou ligar pro GO. Cara, pode dar BO. E se der BO, a gente já sabe desde o começo, é muito mais fácil para eles se prepararem. Isso daqui é da SWOG, do artigo deles, do Guidelines. Então aqui o cervix, saco gestacional já com embrião e aqui o útero. Então implantou justamente na cicatriz. E o Coutinho ele coloca esse triângulo aqui, que é tipo o triângulo do risco da placenta creta. Mas nada mais é, se você ler o artigo com todas aquelas escritas, que é onde você teve a cesárea anterior. Então é olhar ali. E daí a gente entra num outro âmbito, que é o quê? Quando você faz o transvaginal na paciente ambulatorial.
a mulher ela faz muito mais rotina ginecológica do que qualquer outro paciente. Pelo menos uma vez de ultrassom por ano ela vai estar lá. Já fez cesárea? Já fiz. Você quer engravidar? Quero. Cara, como que está o útero dela? Como que está a cicatriz dela? Será que o miométrio da cicatriz ele está fino? Será que ele está maior que 2 milímetros? Será que a chance dela ter uma placenta creta ou uma ectópica que é grande? É importante a gente falar isso. Mas a gente não aprende isso na residência. Eu estou falando como rádio, a gente não aprende. Ninguém fala isso pra gente. É na vivência. E esse artigo aqui eles colocaram. São pacientes que engravidaram e ele separou os casos das pacientes que engravidaram quando só existe a cicatriz da cesárea e quando existe uma estimocele. Tem vários termos que a gente pode usar e referências, né? Tipo, 2 milímetros, mas nesse artigo aqui ele usou 2 milímetros residual de miométrio. Então é muito pior quando essa gestação ela entra numa estimocele do que só numa cicatriz. Então isso daqui, para quem quer engravidar, geralmente, cara, se não for no SUS, às vezes até no SUS, mas é muito menor a taxa, você consegue fazer um aconselhamento para ela, né? Vai mudar o local de implantação? Não, mas você vai chegar mais perto. E você vai estar falando para ela que existe esse risco. E justamente foi isso a conclusão do estudo. E aqui as estratégias de rastreamento, que eu acho que é o grande, assim, como se fosse a cereja maligna do bolo, porque implantar isso daqui é muito complicado. Tipo, num fluxograma é tranquilo. Mas assim, Nicolaides colocou, que a doutora falou, nesse protocolo de 11 semanas, você tem que jogar 100 pacientes para dentro do seu serviço para diagnosticar uma. Qual o SUS que suporta isso hoje? Quantos profissionais a gente tem capacitado para ver isso daqui? Acho que pouco. Já no segundo trimestre, talvez seja mais viável para a gente conseguir suportar a demanda. Então, as mensagens para casa. A gente não esquecer nunca dessas 2 perguntas para quem faz obstétrico. O feedback é importante para o amadurecimento da equipe. Por quê? Às vezes a gente fica muito distante, eu falo a gente assim, radiologista, porque, cara, assim, na Santa Casa eu fico lá no S1, que é tipo quase o subsolo. No regional a gente fica lá numa outra salinha. Então assim, a gente tem pouco contato. S1 também? Então, a gente fica no subsolo do negócio. Então assim, se a gente não liga pro obstetra, se a gente não liga pro médico e fala assim, cara, e aí, você operou aquela apendicite? Era apendicite mesmo? Não era, parabéns, tipo, não é porque eu tô falando, puta, acertei. Não, é porque, cara, então aquilo que eu vi é uma apendicite. E na placenta creta, não foi um artigo que eu li sobre isso, foram vários. Cara, eu operei aquela placenta, você não falou desse vaso, você poderia ter me falado? Eu acho que eu tenho competência para te falar, então do próximo eu vou te falar. Por quê? Porque você vai amadurecer junto com a sua equipe. A gente não é tipo de acertar ou errar. Errar é onde a gente aprende, de acertar é onde a gente ganha. Então, assim, tem que ter esse vínculo maior entre as equipes, principalmente do pessoal do ultrassom. A implantação de protocolos de serviço de referência, isso acho que é primordial. E, assim, só para aquele dado de que ter 50% das pacientes que fizeram ultrassom e não tiveram diagnóstico, já me assusta. Então, assim, é uma urgência acadêmica a gente melhorar a qualidade dos nossos exames, né? Sei fazer isso? Então vamos lá, agora eu vou estudar placenta. Sei ver isso? Agora eu vou estudar isso daqui. E é a proposta nossa do Atualiza. Acaba sendo exatamente nisso daqui, para a gente conseguir tentar melhorar essas lacunas que a gente tem. E mais uma coisa que, assim, que eu acho muito legal, e não sei muito a opinião da Vanessa, mas eu tive contato com o Dr. Heron, e ele é um dos pioneiros na questão do metaverso, né? Então, é uma coisa que ainda não é alcançável para a gente, mas que na medicina fetal, principalmente nas cirurgias intrauterinas, eles já estão usando muito. Então aqui é ele no metaverso dentro da trompa uterina de uma paciente. Então assim, a gente não tem isso hoje. A gente tem um ultrassonografista, tem um UGO, tem um rádio, tem ressonância e tem a boa conversa, que a gente consegue lidar com as coisas sem precisar usar o metaverso. Esse daqui é o mundo ideal. Imagina, você conseguir entrar dentro da cavidade, você conseguir saber qual é a artéria que está nutrindo aquela placenta creta. É fantástico, né? Mas, por enquanto, é São Paulo, né? E é isso, eu fico à disposição. Lá no regional, a gente tá na parte da ultrassonografia, que vocês precisarem. Se tiver alguma dúvida...
Ressonância, se vocês tiverem o acesso, precisar mesmo, a gente vai para a ressonância, mas vai ver os mesmos achados. Então, só pra gente relembrar que o espectro da placenta creta, que nem a Vanessa falou, a gente já não tenta classificar, né, em acreta, increta, percreta. A gente usa o espectro porque todas elas vão me falar que tem uma invasão além do habitual. E o importante é o posicionamento, né? O local onde ela tá é muito mais importante. E a gente precisa dar essa orientação para manejar cirurgicamente e os exames de imagem vêm para isso, para a gente poder guiar e facilitar o diagnóstico. A imagem pode cooperar também com o planejamento cirúrgico em casos complexos da placenta acreta. Que nem o João Paulo falou, gente, o exame de imagem é ultrassonografia, que é o nosso dia a dia. A gente tem que saber fazer esse diagnóstico e estadiar pelo ultrassom. Quando que a gente vai para esse próximo nível? Quando que a gente vai para a ressonância? Vão ser casos bem específicos. Então, quando a gente precisar de uma confirmação diagnóstica e um estadiamento da invasão de órgãos adjacentes. O que é interessante? Na ressonância, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla da região pélvica dessa paciente. Então, a gente consegue ver melhor a invasão de bexiga, invasão de paramétrio. Então, se você já tem um diagnóstico feito pelo ultrassom, a gente vai para a ressonância para conseguir estadiar. Se você tiver essa opção, ó. Para avaliação de placentas posteriores e laterais, né, que é o grande desafio. Graças a Deus, a grande maioria dos acretismos são anteriores. Por quê? Porque é o local de inserção da cirurgia, né, da cirurgia de cesárea. Então a gente já tem esse fator de risco, que a cicatriz de cesárea ela é anterior, então a grande maioria das placentas acretas elas vão ser anteriores. Mas quando a gente tem outros fatores de risco, né, que a gente falou, quando for posterior ou lateral, pode ter uma dificuldade na avaliação via ultrassonográfica. E também nas pacientes com IMC elevado. Também a gente acaba lidando bastante hoje em dia. Se você tiver num serviço de alto risco, né, muitas pacientes têm um IMC elevado. Então, é uma sugestão, caso vocês precisem, utilizar a ressonância nesses casos. Então, acho que é interessante a gente conhecer o que é o normal antes de pensar no anormal. Então, o que é o normal na ressonância na avaliação placentária? Espessura da placenta, 2 a 4 centímetros, é o habitual que a gente já vê no ultrassom também. A gente vai avaliar tanto a superfície placentária fetal quanto a superfície materna. A face fetal, a gente vai ter que avaliar essa região onde insere o cordão umbilical, ela vai ter um contorno liso e vai ter uma linha de hipossinal nas duas superfícies. E o importante é a gente ver esse ângulo de inserção da placenta no útero, ele vai ser um ângulo agudo. A gente vai ver que nas placentas acretas ele vai ficar um pouquinho diferente. E a gente vai ver essa interface da placenta com o miométrio. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o miométrio, ele tem um sinal um pouquinho diferente da placenta. No terceiro trimestre, a gente começa já a ver os cotilédones e um pouquinho de vasos no interior dessa placenta. Lembra que a placenta ela vai envelhecer, né, o envelhecimento normal da placenta. Então a gente começa a ver ela um pouquinho mais heterogênea. Então a gente vai descobrir também qual é o momento ideal de fazer essa avaliação placentária pela ressonância. A interface útero-placentária, o João Paulo falou bem, a gente vê isso muito bem pelo ultrassom, que é a interface entre placenta e aqui o miométrio. A gente vai ver uma linha de hipossinal na ressonância magnética, que é o normal. Eu vejo isso tanto pela ressonância quanto pelo ultrassom. E aqui eu consigo ver com um zoom maior, ó, essa daqui é a placenta e isso daqui é o miométrio. A gente vai ter uma linha da interface útero-placentária e a linha da serosa do miométrio. Essas duas linhas são de hipossinal e aqui o miométrio ele tem hipersinal. Tudo isso normal, homogêneo, bonitinho. O que é o problema da gente avaliar miométrio? O miométrio é um dos sinais quando a gente vê uma interrupção do miométrio como se fosse uma invasão da placenta. Só que no terceiro trimestre, pelo crescimento do útero, o miométrio vai ficar mais fino. Então ele é muito mais difícil da gente avaliar no terceiro trimestre. E também uma coisa bem importante da gente avaliar é o formato uterino. O formato do útero, ele tem aquele formato em pera, né? Região de fundo e corpo uterino, ele é maior do que a região aqui de istmo e colo habitual. Teve uma perda desse formato em pera, é algo que a gente vai ficar suspeitando também que pode ter um acretismo. Então eu vi esse artigo, assim, ele é um artigo coreano, mas ele é bem interessante porque ele fala passo a passo do que a gente tem que avaliar no espectro da placenta acreta, na ressonância. Então o primeiro passo é escolher a paciente. A gente vai falar depois do passo a passo. Depois, quando fazer a ressonância, qual o preparo e o protocolo da ressonância, identificar os fatores de risco do espectro da placenta acreta e localizar a placenta, o espectro na ressonância, que daí entram todos os achados de ressonância, identificar a placenta percreta, que é aquela que invade, né, outras estruturas, checar os pitfalls da ressonância e o setor uterino, que é bem importante para a cirurgia. Então vamos falar do primeiro. O primeiro passo é escolher quando fazer a ressonância. Que nem eu falei, a placenta, naturalmente ela vai envelhecer. Então se a gente faz
no momento muito precoce, menos de 23 semanas, a placenta está imatura. Então ela não tem a característica habitual na ressonância. Então isso aqui vai gerar muitos problemas para a gente conseguir avaliar ela adequadamente na ressonância. E mesma coisa acima de 30 semanas, ela já está velha. Então aqueles sinais que a gente vai procurar de irregularidade, heterogeneidade, ela já tem naturalmente. Lembra que ela começa a calcificar? Então não é um bom momento. Infelizmente as pacientes acabam chegando depois de 30 lá no nosso setor. Aí a gente acaba se virando. Mas lembrem, se vocês tiverem o rastreamento, que eu acho que é o nosso objetivo aqui, né? Chegar paciente no início, o ideal é a gente fazer com 24 a 30 semanas. É o momento ideal, fica ótimo. Porque a placenta, ela tá homogênea nesse momento, ela tem um sinal intermediário em T2 e tem uma clara diferenciação com o miometro adjacente, que ele tem um hipersinal em T2. Então fica assim, o melhor dos mundos pra gente poder avaliar. Quando que a gente vai escolher essa paciente? Que nem a gente falou, né? A sensibilidade e especificidade do ultrassom é muito alta, ainda mais se tiver um profissional treinado. A gente não precisa ir para ressonância, a gente conversou sobre isso. Provavelmente a gente não vai precisar desse passo. Quando que eu vou precisar? Se eu tiver uma indicação, uma dificuldade na avaliação do ultrassom, placenta posterior, lateral e IMC elevado, ou se a gente for fazer, já tem um diagnóstico e eu quero fazer esse estadiamento, um planejamento cirúrgico, quero ver o que ela está invadindo mesmo, aí sim a ressonância vai me ajudar. Mas é sempre importante ela ser avaliada em conjunto com o ultrassom, gente. Não tem isso. O paciente chegar a fazer ressonância e não fez ultrassom antes. A ressonância não é melhor do que o ultrassom. Ela é avaliada em conjunto. A gente vem com o ultrassom. Se for necessário, se isso aqui chegar lá no serviço, a gente bota lá no ultrassom. Depois a gente bota lá na ressonância. Prepare o protocolo. O paciente vai ficar em decúbito dorsal. Se for necessário, pela dispneia que a gestante pode ter, fica em decúbito lateral. A bexiga, gente, isso aqui é extremamente importante. É uma coisa bem simples, né? A bexiga tem que estar com média repressão. Se tiver com bexiga vazia, eu não consigo avaliar se teve invasão de bexiga. Se tiver com bexiga muito cheia, a gente também não consegue avaliar. Então, se for necessário, espera para encher. Ou se estiver muito cheia, vai lá, esvazia e volta. Tá? Então, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer essa ressonância. Eu vi em um dos artigos que fala sobre oxigênio nasal para reduzir movimento fetal. Eu não sei se isso é uma realidade, se vocês usam isso. Um dos artigos fala isso antes de ressonância, então eu não sei se isso é verdade, os outros não falam, mas movimento fetal é bem importante para a gente conseguir boas imagens. Então se o bebê fica bem quietinho, isso ajuda bastante. E se a paciente for claustrofóbica, entrar com o pé primeiro é uma das estratégias que a gente usa sempre. O protocolo é feito com ressonância de 1,5 ou 3 Tesla, bobina dedicada, e a gente vai usar sequências rápidas, tá? Eu não trouxe o protocolo aqui, caso alguém precise, eu passo depois, mas em geral a gente usa o gradiente eco e spin eco. Hoje em dia estão estudando para fazer protocolos com difusão, para avaliação dessa interface miométrico-placentária, é o exame sem contraste. Quando começaram a fazer ressonância de placenta, eles faziam exame com contraste, só que daí tem o risco para o bebê. Então agora a gente vê que não tem necessidade mesmo, exame sem contraste, tá? E a média de exame é de 25 a 30 minutos. Mais ou menos, tá? Se o bebê ajudar, não precisa repetir, vai até mais rápido. Então é um tempo que a paciente consegue aguentar dentro de uma máquina. 4 passos. Identificar os fatores de risco e localizar a placenta. Isso daqui a gente já falou várias vezes, né? O fator de risco principal é cirurgia prévia, principalmente cesárea prévia e a placenta prévia, menor que 2 centímetros do orifício interno. E aqui sim a gente chega no espectro da ressonância. Quais são os achados da ressonância magnética que a gente vai pensar no espectro da placenta creta? São os mesmos achados do ultrassom. Só vai ver isso pela ressonância, tá? Mas a gente não muda muito mais do que isso. O que é importante é que nenhum achado é patognomônico. Existe esse artigo do Burdiotti que ele me traz que quanto mais achados eu tenho, maior a relação de que isso traga problema no intraoperatório. Então, se a gente tem mais de 3 achados na ressonância, correlaciona com complicações no momento do parto, e maior do que 6 com sangramentos massivos, necessidade de histerectomia e necessidade de reparo vesical. Então, não é um achado que vai me falar que aquilo ali é uma placenta creta. Um achado individual. A gente vai ter que avaliar várias coisas para conseguir chegar nesse diagnóstico. E a gente vai ter achados desde lesões dentro do útero, dentro ali da placenta, quanto lesões fora. E vocês podem ver que elas ficam bem... É o mesmo achado que a gente via lá dentro do ultrassom. Então, tem o acometimento de placenta, a interface placenta-miométrio, do miométrio e a invasão extrauterina. Em T2, eu tô vendo o bebezinho, ó, corpinho aqui, coxa, corpo, cabeça. Uma imagem, provavelmente, isso aqui tá em coronal. E eu tô vendo aqui a região de placenta. Tá vendo que tem essas imagens hipointensas? Isso aí a gente chama de banda intraplacentária, tá? Isso aqui é relacionado, são bandas espessas, mais do que 6 milímetros, e acredita-se que elas são relacionadas à fibrina, depósito de fibrina, talvez por hemorragias repetidas, ou até mesmo áreas de infarto. É um dos achados mais consistentes com o espectro da placenta creta. A gente vai procurar essas áreas de hipossinal, essas bandas de hipossinal intraplacentária. Um outro achado é a placenta totalmente heterogênea. Você tá vendo que ela tá feia? Ela tem várias cores aqui, ela tem áreas de hipersinal, áreas de hipossinal, tem vários vasos aqui na região subplacentária.
Então, a placenta heterogênea, ela também está relacionada ao espectro da placenta acreta. Quando a gente vê uma placenta totalmente homogênea, é muito pouco provável que ela tenha acretismo nela. Então, a gente vai ter que procurar essa placenta heterogênea, tanto pelas bandas quanto a presença aqui de vasos proeminentes na interface útero-placentária. Cuidado de avaliar no terceiro trimestre, devido à maturidade placentária, né? Ela começa a calcificar, ela começa a ficar velha mesmo, então a gente vai ter uma placenta heterogênea, mas por causa da idade. O outro sinal é o abalamento aqui da placenta, a gente via isso no ultrassom, o João Paulo mostrou também um abaulamento placentário, mas a gente consegue ver ele aqui muito bem. Ó, um abaulamento do contorno da placenta. Isso aqui é relacionado à invasão miometrial profunda, a perda do formato em pera, que aqui a gente não está vendo, mas eu vou avaliar em sagital e coronal, e o contorno arredondado. Lembra que eu mostrei lá no comecinho que o contorno, a inserção da placenta, ela faz um ângulo agudo. Eu vejo um contorno arredondado, provavelmente eu tenho aderências dessa placenta que está puxando essa placenta e fazendo um contorno arredondado. Então, eu vi contorno arredondado, vou suspeitar também. Lembra, a gente tem que juntar vários sinais. Os vasos proeminentes, que eu vejo tanto no ultrassom, ó, vasos proeminentes ali na interface, e aqui na ressonância também, que na ressonância a gente vê como essas áreas de hipossinal, que são os flovoides. Isso daí geralmente leva a sangramento intenso, né, vascularização em útero, sepse, vagina, é aquela complicação da cirurgia, né? A gente já olha isso, já avisa o cirurgião, né, o obstetra, que vai ter um pouquinho mais de problema dentro do intraoperatório. E o afilamento miometrial. Então, o João Paulo falou menor do que 1 milímetro, né, de afilamento miometrial. O grande problema aqui da avaliação somente do miométrio é o que eu falei, no terceiro trimestre, o miométrio afina, por causa da distensão mesmo miometrial, e isso daí vai ser um sinal de baixa sensibilidade e especificidade. Então, a gente não vai considerar como um sinal único. Eu vi isso, mas eu vi banda, eu vi vaso proeminente, eu vi abaulamento, eu vi contorno de placenta, aí sim a gente valoriza esse sinal. Senão ele fica, né, inespecífico. Aqui é um afilamento miometrial. E a disrupção focal do miométrio. Isso daqui já é um sinal de que a placenta está se estendendo além do útero. Então aqui a gente tem uma disrupção focal, ó, tem uma área que a gente não está vendo aquela linha de hipossinal da interface da placenta com o miométrio. É identificado no local de invasão placentária, tem uma sensibilidade alta, e isso daqui a gente já considera que pode ser uma placenta percreta. A gente não consegue diferenciar a acreta e a increta, mas a percreta a gente tem que pelo menos suspeitar, tipo, que aquilo ali vai dar ruim na hora da cirurgia. E olha lá o intraoperatório. Esse aqui é uma imagem coronal, aqui é a região onde tem uma disrupção, e aqui o local onde a gente tinha realmente uma invasão placentária, né, extrauterina. Então, era uma placenta percreta. Sexto passo, a gente vai ter que identificar a placenta percreta, que são aqueles sinais, né, de disrupção. A gente está vendo tecido placentário extrauterino, então isso aqui é extremamente importante, ver se tem invasão de paramétrio, invasão de bexiga, invasão de vagina, se tem algum outro acometimento extrauterino, alguns critérios de suspeição. Interrupção da parede vesical, aderência ao domus vesical, uma marcada vascularização na interface útero-bexiga e tecido placentário no interior da bexiga. Aqui a gente perde um pouquinho dessa linha de hipossinal e começa a ver um pouquinho de tecido placentário extra-uterino. E aqui também, ó, tô vendo o tecido placentário no interior da bexiga. A gente tá vendo aqui numa imagem sagital da ressonância. Aqui a cabecinha do bebê, ó. O que são os pitfalls na ressonância? Isso aqui é muito comum, né? Quem lida com ressonância lida com muitas armadilhas. A gente lida com coisas que a própria ressonância gera pra gente que não é verdadeiro. Então, por exemplo, a gente pode ter vascularização e bandas intraplacentárias, principalmente nas placentas velhas. Então, quando eu começo a avaliar uma paciente de 34, 36 semanas e começo a ver isso, não necessariamente ele é verdadeiro. Isso aqui não necessariamente é patológico, a gente tem que ficar atento. E também um dos sinais é o abaulamento aqui do focal da placenta, mas a paciente ela pode ter uma diástase, que é muito comum, né? Na paciente gestante, ela faz uma diástase dos músculos reto-abdominais e daí ele faz o abaulamento mesmo. Mas isso aí é por conta própria do corpo da paciente. Então a gente não tem um abaulamento focal da placenta, e sim, né, do corpo dessa paciente. E uma das coisas mais importantes, que é o último passo, é a gente definir o setor uterino, né? Que a Vanessa falou do S1, S2, S3. Na ressonância isso ajuda muito, porque a gente está vendo ele por completo. Eu estou vendo toda a bexiga da paciente. O que ele me indica? A gente pegar uma imagem sagital, ver aqui o nível da bexiga, divide a bexiga no meio e faça um plano perpendicular a esse domus da bexiga. Então eu dividi aqui a bexiga, região anterior e posterior. Nessa região anterior, a gente considera como S1, praticamente são as artérias relacionadas a corpo e fundo uterino. Então se eu falei, tá com a placenta nessa região, artéria uterina, artéria ovariana, que vão ser acometidas, é mais fácil teoricamente a abordagem. Agora se a gente tem
Aqui no segmento S2 são vasos mais profundos. Então você se prepara que vai ser mais difícil, você vai ter que dissecar um monte de vaso para conseguir abordar essa região. Então é por isso que é importante a ressonância. Talvez eu fiz o diagnóstico no ultrassom, mas aqui eu vim para a ressonância e consigo te falar um pouco mais, né? Aonde que está abordando, quais são os vasos, a gente consegue fazer um pouquinho mais, dar um próximo passo nesse diagnóstico e nesse estadiamento. Então eu trouxe aqui alguns pontos chaves na ressonância. Né? Primeiro ponto, escolher a paciente bem. Né? O grande problema é que elas chegam pra gente depois desse momento. E daí a gente vai cair lá nos pitfalls, né? Eu acabo ficando na dúvida do que eu tô vendo. Então, se ela chegar, idealmente de 24 a 30 semanas, a gente consegue fazer uma ressonância bem feita. As bandas intraplacentárias são os sinais mais sensíveis na ressonância, só que eles não são únicos, não são patognomônicos. A gente tem que avaliar sempre em complemento com outros achados. A presença de 2 ou mais achados do espectro da placenta creta na ressonância aumenta a segurança no seu diagnóstico. Geralmente, se ela tem realmente a placenta creta, a gente vai achar vários sinais e a gente só vai complementando e favorecendo a nossa hipótese. Sempre manter a atenção com a distensão vesical, né? Não deixar ela nem muito cheia, nem vazia, bexiga, que isso aqui me ajuda na avaliação vesical. E lembrar que alguns planos de imagem podem falsear achados. Quem mexe com ressonância sabe disso. A gente tem que mexer, ver o mesmo achado em vários planos. Sagital, coronal, axial. O que você viu em um só, gente, deve ser artefato. Aquilo ali não deve ser verdadeiro. Ressonância é difícil porque eles acabam querendo dificultar a nossa vida, né? Que dá um artefato de movimento, a gente acha que é verdadeiro e não é. Se há lesão, a gente vai ver em todos. Tá? Então a gente tem que refazer, fazer outros planos para conseguir ver. E a ressonância não deve ser usada em isolado, tá? A gente tem que usar a avaliação da ressonância com ultrassom e sempre com contexto clínico. Por isso que é bom esse relacionamento com o obstetra, né? Ele me fala, não, a suspeita, ela tá tendo sangramento, ela já tem uma placenta prévia, ela tem cesárea anterior, a gente aumenta muito a nossa suspeição e vamos para os métodos mais complexos. Eu trouxe aqui um caso real, de 2020, que era quando a gente tinha ressonância no setor. Então a gente conseguiu fazer esse caso. Essa aqui é a história da paciente. Gestante de terceiro trimestre, ela estava de 32 semanas, então ela já não estava no momento ideal. Apresenta uma placenta prévia, ela já veio com diagnóstico de placenta prévia. E o exame era para avaliação de acretismo. Ela veio para o exame de ressonância magnética, ressonância magnética fetal para avaliação aí de acretismo. 3 cesáreas prévias. E aí, tem fator de risco? Muito, né? 3 cesáreas prévias e já tem uma placenta prévia. Ok. Não trouxe ultrassom. Aqui já foi, gente, já vi 2 pontos negativos, né? Ela já veio com 32 semanas, então eu já queria matar quem mandou ela com 32, porque já vai ser ruim de ver. E não me trouxe ultrassom, gente, eu preciso avaliar ela no ultrassom, né? Então a gente ajuda muito. Se fosse hoje, eu colocaria ela no ultrassom, olharia primeiro, né? Dava o exame pro João Paulo, ele olha todinha a paciente no ultrassom, me dá o resultado pronto, eu só vou pra ressonância para confirmar o que ele falou. E ela veio ao hospital devido a sangramento transvaginal. Essa aqui é uma ressonância T2, a gente tá no plano sagital e tô vendo o útero. O que vocês acham que tem? É sagital, então ela tá de ladinho, ó, que nem eu tô. Útero, placenta. E aí? Uma coisa eu consigo falar aqui. Placenta tá prévia? Total, né, gente? Ó, a placenta é essa área aqui de sinal intermediário. Olha o colo do útero dela aqui. Tá? Então a gente tá vendo ela de ladinho, eu confirmo, né? É uma placenta centro total, praticamente. A gente tem uma placenta, uma porção anterior, uma porção bem no colo do útero e uma porção posterior. Né? Uma placenta, assim, de alto risco. Beleza. Então a placenta na parede anterior e posterior, encobrindo completamente o orifício interno do colo. Alto risco, cesáreas anteriores, já vou ficar de olho nessa paciente. Agora eu tô em T2, corte axial. A imagem não tá muito boa, então eu já vou marcar para vocês. Aqui a gente tá vendo que tem vasos mais proeminentes. Tem uma vascularização nessa região subplacentária que não era para ter. Os vasos da placenta, eles deveriam estar aqui, próximo do cordão umbilical, da inserção do cordão. Vasos subplacentários, eles devem ser fininhos. Eu vi uma vascularização proeminente, é o que o João Paulo mostrou lá no ultrassom. Né? Aquele liga o Doppler, tem um monte de vaso, já fiquei suspeita. E aí, continuo no axial, T2 também. Qual que era o sinal mais evidente, que eu tinha mais relacionado ao espectro da placenta creta? Vocês lembram? A Luma falou. Hã? As bandas intraplacentárias. As bandas são linhas pretas no interior da placenta. Correspondem ali aos lados, são áreas de hemorragia, fibrina. Eu já vi mais um sinal. Voltei para um sagital. Concorda comigo aqui, ó? Tem um abaulamento, uma má definição aqui dessa linha, ó. Tinha que ver a linha do miométrio com a placenta. Aqui eu vejo uma linha, daqui, ó,
fez um abaulamento desse contorno, eu não vejo aquela linha entre a placenta e o miométrio. E olha o abaulamento aqui, o contorno da placenta. A placenta não tem que ter uma inserção com ângulo agudo. Ficou redondinho, gente, não é legal, porque alguma coisa está puxando essa placenta. Contornos placentários lobulados. Suspeita? Espectro da placenta creta? Suspeita, altamente suspeita. Eu achei aqui 4, né? 4 achados. Mais um fator de risco importante. Então, nesse laudo, eu já falo aqui que tem achados sugestivos de acretismo placentário. Não só acretismo, mas aqui, ó, eu já suspeito até de percreta, né? Eu falo assim, ó, Vanessa, toma cuidado, que esse daqui vai dar trabalho, porque tá fora aqui do útero, eu não tô vendo mais miométrio, isso aqui já vai dar provavelmente uma percreta. Em adicional, a gente fez um sagital T1. O que ela veio? Ela veio para o hospital por uma causa, vocês lembram? Sangramento. Ela é uma placenta prévia, sangramento é bastante comum. No sagital T1, poucas coisas brilham, ficam brancas, poucas coisas, tá? Como gordura, por exemplo, ela brilha, mas uma coisa que brilha em T1, sangue. Olha lá, bem na região, aqui é colo do útero, aqui tá o útero, é a mesma imagem que essa, ó, praticamente, brilha. Então ela tinha também um conteúdo hemático, ela tinha um hematoma bem na região ali da onde estava a inserção na região do colo do útero. Então, o conteúdo hemático é um hematoma entre a placenta e o colo uterino. Então, aqui, só pra gente demonstrar que a gente conseguiu fechar esse diagnóstico. Esse aqui foi um laudo de ressonância, é caso real mesmo, foi de 2020, só porque agora a gente tá sem a ressonância. Mas, ó, fechou aqui o diagnóstico. Foi localizada a placenta no orifício interno do colo, então era uma placenta centro total. Escreveram a espessura, contorno lobulado, sinal heterogêneo, a gente falou, né? A placenta tem que ter um sinal homogêneo. Ficou heterogêneo, tem blanda, tem vascularização, vou suspeitar. Aqui descreveram com bandas de hipossinal de permeio, má definição da interface placento-miométrio, predominando na região corporal anterior, que é o local mais comum mesmo, né? São achados que favorecem a possibilidade de acretismo placentário. E daí, na conclusão, ficou placenta centro total, sinais que favorecem a possibilidade de acretismo placentário e provável hematoma retroplacentário naquela região. Então, só para demonstrar que é possível a gente fazer ciência aqui no nosso meio do Mato Grosso do Sul, é só a gente ter, eu acho que a vontade e a organização da gente conseguir triar esses pacientes. Então, eu acho que o principal objetivo desse encontro é a gente demonstrar a importância dessas pacientes, né, e da gente fazer a triagem adequada. Porque não adianta ela chegar aqui com 32 semanas para fazer uma ressonância, uma delas. Então, a gente precisa, na verdade, triar a grande maioria que está ali, ó, passando todo dia, né, fazendo ultrassom todo dia. A paciente que tem cirurgia prévia é tão comum hoje em dia, né? Então, gente, o paciente já fez cirurgia prévia? Olha com mais calma, dá atenção para a placenta, a gente faz muito ultrassom e muitas vezes a gente já fala, a placenta está em tal região. Mas dá atenção mesmo? Você olha ela inteira, você vê se ela está com inserção baixa, você faz o transvaginal, dá uma atenção extra. Que você fazendo esse diagnóstico, talvez vocês não queiram. Ah, não, é muito difícil, não é uma coisa que eu quero lidar. Beleza, mas manda para alguém que quer, manda para algum centro que está fazendo esse estudo, que a gente consegue fazer uma triagem, fazer outros exames se precisar. Tá? Eu acho que esse é o principal objetivo do nosso encontro. Então eu trouxe as nossas referências bibliográficas, a gente leu bastante artigo, né? E sempre eu quero agradecer aqui a Sogomate, né? O apoio aqui que a Vanessa participou com a gente, a Samsung que está sempre presente, né? O Wilson. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui. Muito obrigada pela presença.